A paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Arca Cristã, sou o irmão Marcelo, e hoje eu estou aqui para dar respostas, porque tem muita gente cara de pau, com muita ignorância teológica e um desespero absurdo para sentar na frente de uma câmera, zombar da palavra de Deus e tentar anular o mandamento explícito de Cristo, só para ficar massageando, o seu ego de quem vive na desobediência. É exatamente isso que o tal do Michael Oliveira lá faz. O sujeito ele gasta mais de 1 hora num vídeo que ele fez contra a nossa live, tentando ridicularizar a doutrina bíblica do batismo. Ele tem a audácia de chamar a ordenância sagrada de água podre. Inventa desculpas, até dizendo que a Bíblia foi falsificada, só para não ter que obedecer à palavra de Deus, como a casa dele realmente hoje não obedece mais. Mas a verdade é uma só. Ele foge do texto claro, porque a palavra de Deus esmaga essa teologia barata de preguiçoso, essa anarquia espiritual de só um sentimento que importa. Nós vamos abrir a Bíblia e a história da igreja agora e desmontar toda essa falácia desse palpiteiro de internet. Engole essa, porque contra fatos não há achismos. O Michael tenta fazer um malabarismo patético com o livro de Atos. Ele lê Atos 2,38, onde Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. E quer fingir que a conjunção E, que é a letrinha E, anula o batismo. Eu fiquei assustado quando eu vi isso. Eu fiquei de boca aberta, muito mais de boca aberta, porque lá os telespectadores dele apoiando uma burrada dessa, uma vergonha dessa, uma explicação totalmente antibíblica dessa, né? E o que dizer também lá de Atos 22:16? Quando Paulo, que tinha acabado de ver Cristo ressurreto, ele recebe a visita de Ananias, e sabe o que Ananias fala para Paulo? Ele fala assim, ó: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então veja que Ananias ele não estava oferecendo banho de piscina, ele estava cobrando obediência, ele deu uma ordem direta. O batismo ele sela a realidade espiritual de quem se rendeu a Cristo. E não para por aí. Esses falsos teólogos esquecem de Mateus 28:19, aonde ali Cristo Jesus ele dá uma ordem clara, ele manda, ele dá uma ordem. O que ele fala ali? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ele não deixou uma dica de autoajuda. Ele não falou, batiza se você tiver vontade. Não, nada disso. O batismo está amarrado diretamente à obediência. Está amarrado, sim, diretamente à salvação. Daquele que realmente é obediente, ele vai procurar ser salvo. Porque a salvação é uma consequência de ações, é um conjunto de coisas que você vai ter que fazer no teu dia a dia. E quem recusa entrar nas águas, recusa a marca da aliança com Deus. E o batismo, ele é esta aliança, ele é a confirmação, ele é o selo dessa aliança. Gente, é o batismo de quem que eu estou falando aqui? Eu não estou falando o batismo do irmão Marcelo, eu estou falando o batismo de Cristo Jesus. Foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio autor da vida que deu essa ordenança. Então, como pode o cara no seu canal vir com essas farrapadas, vir com essas farofas azedas? Pelo amor de Deus, não dá, gente. Aí vem a desonestidade clássica. Quando o texto é claro demais e destrói a heresia dele, o especialista Michael Oliveira diz que a Bíblia foi adulterada. Aí ele tem a coragem de dizer que Marcos 16:16, né? Marcos capítulo 16, verso 16, é um acréscimo. Ou seja, é uma invenção, é uma adulteração. Onde está escrito lá, quem crê e for batizado será salvo. Isso para ele é um acréscimo. Isso foi inventado lá no 3º século, foi isso que ele falou, que Marcos 16:16 foi inventado no 3º século. Escuta aqui, cidadão,
ou eu não sei se eu te chamo de teólogo, especialista, mas assim, escuta aqui, eu vou te chamar de cidadão. Não dá para você falar que você estuda a Bíblia. Não dá para você falar que realmente você leva a palavra de Deus a sério. Então esse vídeo é uma resposta para o teu canal e também é uma orientação para aqueles que creem na palavra de Deus. Agora, para aqueles que não creem, não estou preocupado. Não estou preocupado porque não quer crer. Se quisesse crer, estaria buscando a verdade. E não estaria indo lá no teu canal e ficar lá de sarrinho e piadinha. São pessoas que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Mas aqueles que têm comprometimento com a palavra de Deus vai estar ouvindo aqui história bíblica. Primeiro lugar, vamos pegar então pessoas que são conhecidíssimos, né, na área de estudos bíblicos, histórias bíblicas, que alguns chamam até de teólogos, chamam até de renomados teólogos. Tem um teólogo que se chama John William Burgon, tá? Ele é um dos maiores gênios da crítica textual. Ele escreveu, só para você saber, Mike, um livro inteiro dessa parte de Marcos 16, ou do livro de Marcos, só para provar que o final longo de Marcos 16, né, do capítulo 16, é autêntico. Que não foi nenhuma adulteração, como você falou, cidadão. Vai pesquisar. Para de ficar aí sentadinho querendo ganhar views, que é isso que você está ganhando mesmo. Porque se você tivesse temor da palavra de Deus, você não falaria uma besteira grande dessa. Tem também um outro pesquisador, se você quiser, também renomado e muito conhecido, Nicholas Lang. Ele também já esmagou essa tese, dizendo que Marcos 16 teve adição lá, que foi adulterado. Ele já esmagou esta mentira, essa falácia. E o pior é que você diz, Michael, que isso surgiu lá no século III. Presta atenção. Você falou que esse acréscimo do livro de Marcos 16 aconteceu no século III, tá bom? Então quero que você depois faça outro vídeo, ou se quiser ao vivo mesmo, a gente vai para esse debate. Então quero que você me explique como é que Irineu de Leão, que era lá do ano 180 depois de Cristo, muito antes de qualquer manuscrito sinaítico que vocês gostam, né? Ele já citava Marcos 16 dessa maneira, tá? E ele citava Marcos 16 no livro dele, Contra as Heresias. Como é que de Atessarão, lá de Tatiano, que é do ano de mais ou menos 170 depois de Cristo, que é antes do século III também, já tinha esse texto completo de Marcos 16? Me explica. A sua mentira hoje caiu por terra, cidadão. Diante do quê? Diante da história. Esse texto ele é milenar. Ele é apoiado por 99% dos manuscritos gregos. Ou seja, Marcos capítulo 16, aonde que você diz que é um acréscimo, não é. Você dizer que é acréscimo é a desculpa esfarrapada de quem quer apagar a Bíblia para caber na tua própria vida do jeito como você está andando, de qualquer maneira. Entendeu? Então é isso aí. Tem que rir para não chorar, gente. E olha que nós da congregação não conhecemos de Bíblia, não é mesmo? Bom, mas hoje vai cair todas as mentiras desse cidadão do canal Michael Oliveira. Depois eu peço para você pesquisar. Tem internet, gente. Não tem por onde correr mais, não. Não dá para mentir mais, Michael. Para de mentir. Para de querer inventar coisas. De querer ser um especialista. Você tá passando vergonha. Aí, aqui, ó, deixa eu ver aqui o que eu anotei. É verdade. Aí o sujeito, ele sem ter pra onde correr, ele vai puxar aí uma bengala torta, né? Junto com a cadeira de roda espiritual que ele anda, entendeu? Ele vai colocar a seguinte frase ali. Ah, mas e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado. É óbvio que ele não foi batizado. Se ele fosse liberto da cruz, ele iria se batizar? A pergunta é que a gente fica. Mas veja que o ladrão da cruz, ele estava pregado numa madeira, sangrando, morrendo ao lado do autor da salvação, que é Cristo Jesus, e no momento exato em que a nova aliança estava sendo iniciada, estava sendo fundada. Aquilo ali só foi uma exceção extrema de misericórdia.
Não podemos fazer de uma exceção regra de salvação. Isso não existe. E você aí, ó. Você, Maico, você mesmo. Ou os teus apoiadores. Vocês estão todos vivos, com saúde, com a Bíblia na mão, gravando vídeos, né? O dia inteiro. Aí quer usar o moribundo como desculpa para passar a vida toda rejeitando a ordem de Cristo Jesus. Vocês estão vendo a desonestidade intelectual que vocês estão fazendo da pior espécie? Vocês estão vendo que vocês estão vomitando ou sapateando em cima da palavra de Deus? Zombando? Isso é uma vergonha. E ainda quer falar de exemplo. Então vamos para o exemplo. Olha aí o próprio Jesus em Mateus, capítulo 3, verso 15. Olha o que ele diz lá. Quando João Batista não quis batizá-lo, tá? Mateus 3,15. Ali foi quando João Batista não quis batizar Jesus. Olha só o que o Senhor Jesus disse para João Batista. Abre aspas. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Fecha aspas. Veja que se o Filho de Deus, o próprio Criador, que não tinha pecado nenhum, desceu às águas para cumprir a justiça, quem é você, Maico, cheio de falhas, de pecados, para dizer que o batismo é dispensável, que não precisa se batizar? Você se acha melhor que Jesus? Você então é o cara que tem a palavra acima da palavra do Criador? Pelo amor de Deus, gente. Não dá, gente. E para quem acha que a importância do batismo é invenção de seita, vai crer na palavra de Deus. Você é um descrente. Você não crê na palavra de Deus. Vai estudar a história bíblica, nem precisa. Quantos exemplos é deixado pelos apóstolos? Não precisa, pelos discípulos dos apóstolos. Vou dar uma dica. Leia um livro chamado Didaquê. Este Didaquê é um manual cristão do primeiro século, do século I, onde a ordem do batismo era rigorosa ali, tá? Para a pessoa se preparar para o batismo, ela tinha que estar em jejum e oração, tá bom? Não era assim não, tinha que jejuar e tinha que orar, tinha que ficar ali, ó, se santificando para se batizar. Isso do século I, tá? Pega o livro de Didaquê, tá lá claro. Tá? Isso daí são manuscritos sérios que testifica toda a doutrina de Cristo Jesus, toda a doutrina que o cristão deve colocar em prática. Não tem para onde correr, Maico. Para de inventar coisas, para de ser mentiroso. Os pais da igreja, como Justino Marte, que era do século II, Hipólito Ambrósio, Agostinho, nenhum deles trataram o batismo como enfeite. Nenhum deles trataram o batismo como alegoria ou simbolismo. Não, eles criam que o batismo era a porta de entrada inegociável da fé e salvação. Pelo amor de Deus, querido, vem aqui falar essas asneiras. Pega a nossa live e fala essas asneiras. Nós falamos de Bíblia, nós colocamos a palavra de Deus e não o nosso achismo como você fez. Isso é vergonhoso. Aí você fala de Bíblia. Que Bíblia é essa? Tá, mas vamos fazer assim? Vamos fingir que rasgamos Marcos 16, tá? Aí o batismo, ele some da Bíblia, tá? Ele some da Bíblia, o batismo? Lógico que não some da Bíblia. Porque o batismo era uma ordenança e eram ações registradas que ficou na Bíblia. Então tinha que sumir em diversas partes da palavra de Deus. Quer ver só? Olha só o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, dos versos 3 ao 4. Fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte. Então, olha, é sério, gente. Eu tenho que me controlar porque é difícil a gente ouvir asneiras dessa maneira, entendeu? Batismo, ele não é banho. O batismo, ele é um enterro do velho homem, que não quer se batizar, quer ressuscitar sem nunca ter morrido para o mundo? Como assim? Tá aí, ó, Romanos 6.
Então vamos olhar lá, vai, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Olha só o que diz lá, tá? Eu vou pegar só uma parte do verso. Haveis sido lavados. E o verso continua, né? Falando justificados. Senão a gente pode, gente, é muitos versos, a gente pode ir lá para Tito, capítulo 3, verso 5, que fala da lavagem e da regeneração. A Bíblia inteira, ela amarra a obra interna de Cristo ao selo externo da obediência nas águas. Faça-me o favor, viu? Então, assim, eu vou resumir a ópera. Porque a Bíblia ela é implacável com os rebeldes. Os rebeldes tentam vomitar a palavra de Deus e a própria palavra de Deus faz eles engolir de goela abaixo. Aí eles têm que cair para a mentira. Quem é o pai da mentira? Bom, você já sabe, né? Veja que Jesus ele foi cirúrgico em João, capítulo 14, verso 15. Olha o que ele diz lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí chega o Maico Oliveira, no seu canal, ele fala que Marcos 16 é uma invenção, ele fala, em outras palavras, que não precisa se batizar, que batismo não tem tanta importância, em outras palavras, tá? Ele falando isso, ele vem com esse discursinho fofinho, amorosinho e totalmente satânico. É para enganar mesmo. É para jogar um monte de gente no buraco. Aí o Senhor Jesus, o nosso Criador, o nosso Salvador e Redentor, e fala, se me amais, guardai os meus, no plural, tá? Os meus mandamentos. Mandamentos no plural. O que eu vou falar? Aí chega esse cidadão, fica dando aquele showzinho no canal dele. O que eu vou falar, gente? O que eu posso dizer que amar mesmo a Cristo é ser submisso à sua palavra. O que eu posso dizer que a fé verdadeira é aquela que você obedece e coloca em prática. Não escolhendo partes, dizendo isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Estou falando do novo mandamento, eu não estou indo no Velho Testamento. Estou indo no mandamento da graça, o mandamento que salva, e não o mandamento que só condenava, que era o Velho Testamento. Enquanto o Maico Oliveira e essa turma do Bolinha perdem tempo tripudiando o Evangelho, a palavra de Deus ela continua inabalável, infalível. Se você quer continuar, Maico, com essa tua rebeldia, não posso fazer nada. Mas hoje sim você teve uma aula de Bíblia aqui, com referências históricas bíblicas, com nomes de grandes eruditos, pessoas renomadas, que foram buscar de forma aprofundada, gastando muito dinheiro, viajando para essas localidades, para realmente ter a veracidade da palavra de Deus. O problema, claro, se você não crê, é exclusivamente teu, não é meu. Nós temos o tribunal de Deus, tá? Então Deus vai te julgar pela forma como você vomita a palavra de Deus. Agora, por favor, para de distorcer as escrituras sagradas para querer arrastar mais gente contigo para o buraco, tá bom? Porque isso é rebeldia, isso é pecado, isso é satânico. Então acorda enquanto há tempo, tá? Deixa de tanto palpites aí, sem fundamentos bíblicos. E a ordem do rei, a ordem de Cristo Jesus, ela não se refere-se a essas tuas ideias fracas e pífias. A ordem de Deus, ela faz referência à sua própria palavra. A palavra de Deus não muda, porque é um testamento. E o testador deixou ela escrita dessa maneira. Agora, aceite quem quiser. Se Jesus mandou batizar, esse é o mandamento, sem questionamentos, porque ou você batiza ou você será condenado.